Eu participei de duas manifestações, que foram em junho, se não me engano, dia 15 e dia 16 de junho. Eu acreditei que indo nessas manifestações, de alguma forma eu participaria de um momento histórico que se tornaria marcante assim, para essa geração. Então, um pouco eu fui mais assim para saber o que estaria acontecendo e ter uma visão um pouco mais privilegiada das coisas. Satisfação intrínseca às pessoas, elas buscando uma certa cobrança de um país que promete ser um país mais democrático, um país mais evoluído, um país com melhores condições de trabalho, de saúde, de educação, de transporte, mas que não entrega isso tudo que promete. A primeira manifestação que eu fui, que foi aquela mais intensa, que terminou com o quebra-quebra lá no Palácio do Governo, eu cheguei bem cedo lá. Eu cheguei, acho que era por volta das 6 horas. Eu e o Marcos, que estuda comigo, a gente chegou lá com o objetivo de ver o que vai acontecer. Até no começo a gente estava até tendo uma visão mais irônica das coisas, né? Eu lembro que a gente estava observando muito a beleza das manifestantes e a gente estava também vendo o quanto essa juventude que vai às ruas poderia ser pitoresca, inclusive, né? Cartazes extremamente criativos, algumas pessoas evidentemente embriagadas e maconhadas nas manifestações, mas ao mesmo tempo a gente via assim uma organização muito interessante assim, das pessoas que conseguiam articular, assim, que acho que deveria ter umas 20 mil pessoas nessa manifestação de segunda-feira que eu fui, elas conseguiam articular assim, a rota, as bandeiras que eles iriam gritar, os gritos de guerra, e eu comecei a perceber que, poxa, isso aí parece que vai para um caminho mais sério, né? E aí quando eu vi que eles estavam se dirigindo para o Palácio Iguaçu, acho que isso era por volta de umas 9 horas, aí eu comecei a acreditar que a coisa poderia ir para um rumo mais agressivo. Algumas pessoas com pedras, algumas pessoas com morteiros, pessoas que estavam evidentemente interessadas em entrar à força ali. Eu comecei a me infiltrar com o pessoal que estava na fotografia. Que tinha o Vinícius Ferreira, que fez Universidade Positivo no ano passado, a Isabela Lanave, da PUC, que eram amigos meus e eu comecei a seguir eles, assim, né? Aí quando eu vi que eles chegaram até o muro de proteção que separa o estacionamento da parte externa do palácio, eu comecei a ver que tinha umas pessoas com objetos na mão e arremessando em direção à tropa de choque, né? E a tropa de choque começou também a jogar alguns morteiros em direção àquele grupo que estava ali na frente, né? E aí eu comecei a ver que o Vinícius Ferreira, que foi acho que a coisa mais marcante assim, que eu lembro da manifestação, ele subiu naquela mureta. E aí eu vi que na hora que ele subiu para jogar a câmera dele para fotografar, voou um morteiro muito perto dele. E esse morteiro veio acertar o MED depois, inclusive, que também era formado aqui na Universidade Positivo. E aí a gente começou a pensar, né? Meu Deus, o negócio tá pesado. E aí nesse momento a gente começava a perceber assim, que tinha já uma turma que não queria que invadisse e tinha uma turma evidentemente exaltada. E aquela proteção ali estava pendendo. E aí eu já conseguia ver que algumas frestas, assim, que a gente conseguia ver o pelotão de choque atrás, que se aquela proteção caísse, evidentemente ia ter uma pequena guerra civil ali. Porque eles estavam dispostos a não recuar e aquele grupo ali na frente estava disposto também a invadir. Aí quando começou esses morteiros a serem um pouco mais frequentes, que foi quando um deles acertou o MED, eu achei, assim, pela minha integridade, melhor me retirar ali da linha de frente, né? E a gente ficou mais um tempo, acho que aquele foi o momento, assim, de ápice da manifestação daquele dia. Talvez eu tenha uma natureza um pouco complicada em relação às mulheres, né? Aí eu fui com a intenção de ver o que ia acontecer, mas eu fui ver também como estava, né? O movimento esteticamente falando, né? E aí eu comecei a achar que estava bem, assim, comecei a ver que tinha muita gente, muitas meninas universitárias, né? E elas eram extremamente engajadas, né? E eu pensei, por que elas não poderiam ser engajadas comigo, né, também? Porque eu estava ali manifestando também, né? Mas não aconteceu. O máximo que eu fiz foi elogiar um cartaz de uma menina que estava dizendo que ela queria hospital padrão FIFA, e eu fiz uma piada em relação, acho que dizer que ela tinha uma beleza padrão FIFA, também uma piada bem ruim, inclusive. Mas não deu certo, ela ficou brava, acho que até. E aí eu acabei indo para outro lugar, assim. Mas eu achei bacana também porque parece que aquele clima assim, de questionamento, de manifestação, aproximava algumas pessoas. Assim. Eu via que tinha muita gente que deve ter
ter histórias sentimentais para contar desse dia. Eu não tenho nenhuma porque eu não caprichei também. Mas eu achei que foi um momento único, assim, para quem quisesse, de repente, conferir esteticamente como foi a manifestação. Eu apoiei essa manifestação estética.